bora mergulhar em um dos livros mais influentes e, olha, mais controversos já escritos sobre sexo. Psychopathia Sexualis, do Richard van Krafft-Ebing. Isso não foi só um livro, não. Foi uma tentativa, bem ousada, de puxar o estudo da sexualidade humana para o campo da ciência. Mas ao fazer isso, ele também acabou rotulando uma infinidade de desejos como doença. Vamos entender como isso aconteceu. Para começar, o Krafft-Ebing já abre o trabalho dele com essa frase de impacto. Pensa só, numa época em que o sexo era visto como uma força primitiva que precisava ser controlada, ele coloca o desejo como o motor da civilização. Para ele, não se tratava só de procriação ou pecado, era o combustível para a arte, para a cultura, para a própria sociedade. E olha, isso não era só uma ideia no papel, não. Era um desafio direto à moral vitoriana da época. Para a gente entender o tamanho do impacto desse livro, a gente precisa voltar no tempo. Final do século XIX. Sexo não era discutido em laboratório, era discutido em sermão de igreja. Era uma questão de vício ou de virtude. A ideia de um médico pegar e catalogar centenas de casos, tratando o desejo humano como um fenômeno biológico, psicológico, isso era revolucionário. E, para muita gente, um escândalo, claro. E antes da gente continuar essa exploração, um recado importante. Essa análise que estamos fazendo é um oferecimento da Nildre Clinic, lá em São Lourenço, Minas Gerais, com a coordenação do psicanalista Newton Guimarães. Então, vamos lá. A primeira e talvez a maior contribuição do Krafft-Ebing foi basicamente dar nome aos bois. Ele deu nomes a comportamentos que até então viviam ali, na sombra, sem um vocabulário médico. Ele não só olhou e anotou, ele criou categorias. Ele inventou um dicionário para o desejo. E o primeiro termo que ele criou e que todo mundo conhece hoje em dia é sadismo. O nome, claro, vem do Marquês de Sade, mas quem pegou essa figura da literatura e transformou em um diagnóstico médico foi o Krafft-Ebing. O X da questão aqui é essa ligação direta entre causar dor, seja física ou humilhação, e sentir prazer sexual. E os casos que ele descreve no livro são um catálogo bem sombrio dos extremos do desejo. Ele não registrava só atos de crueldade isolados. Ele ia ligando os pontos, sabe? Argumentando que tudo isso, na verdade, eram jeitos diferentes de um mesmo impulso aparecer. Desde alguém que sentia prazer em ser cruel com animais, até um assassino motivado por luxúria, Krafft-Ebing estava construindo uma nova categoria de patologia. E, na outra ponta da história, ele nomeou o masoquismo, inspirado em outro escritor, o Leopold von Sacher-Masoch. Aqui, a lógica se inverte completamente. O prazer não está em causar a dor, mas em receber. A fantasia gira em torno da submissão total, da humilhação, de ser controlado por outra pessoa. Para dar um exemplo mais concreto, o Krafft-Ebing foi buscar lá nas Confissões de Jean-Jacques Rousseau. Ele não leu aquilo como um simples desabafo pessoal. Não. Para ele, aquilo era prova de um padrão psicológico maior, onde o desejo está totalmente amarrado à ideia de se submeter a uma figura dominante. E para fechar essa tríade de conceitos, ele nos deu o termo fetichismo. É aqui que ele descreve como, para algumas pessoas, a atração sexual meio que desvia o foco da pessoa inteira e se concentra num único detalhe. Um sapato, o jeito que o cabelo brilha, o cheiro de um perfume. Esses detalhes deixam de ser só detalhes, eles se tornam o centro de tudo, o gatilho para o desejo. Ok, mas a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Ao criar esses termos todos, o Krafft-Ebing não estava trabalhando numa bolha, né? Tudo que ele definia era, totalmente influenciado pelo que ele e a sociedade da época achava que era normal. E isso nos leva a como ele via os homens, as mulheres e qualquer um que fugisse dessa norma. Então, olha só que interessante a visão dele. Para o homem, a sexualidade era uma força bruta, quase incontrolável, que vinha em ondas. Já da mulher, era outra história. Era vista como algo passivo, mais espiritual, sabe? Ligado ao amor, à maternidade. E isso não era só ele descrevendo o que via. Era praticamente uma regra que acabou reforçando estereótipos de gênero que, duram até hoje. E é nesse contexto que a gente chega no famoso conceito de inversão sexual. Foi a teoria dele para explicar a homossexualidade. Ele dizia que era algo de nascença, tipo um hermafroditismo mental. A ideia era essa: uma alma feminina presa num corpo masculino ou o contrário. Por um lado, isso, claro, transformou a homossexualidade numa doença. Só que, ao mesmo tempo, e aqui vem o paradoxo, ao dizer que era algo de nascença, ele tirou a questão do campo do pecado ou da imoralidade. Não era uma escolha. Então tá, como é que a gente junta todas essas peças? O que sobrou do Psychopathia Sexualis hoje em dia? A verdade é que o legado dele é, super complicado, cheio de mas e poréns.
Então, no fim das contas, qual é a do Krafft-Ebing? De um lado, não dá para negar. O cara foi um pioneiro. Ele deu aos médicos uma linguagem para falar sobre sexo e tirou a discussão da igreja para levar para a clínica. Só que do outro lado, a única lente que ele usava era a da doença. Quase toda a variação de desejo era vista como uma degeneração. Então, ao mesmo tempo que ele dava um nome, ele também carimbava um estigma, criando categorias que foram usadas para marginalizar pessoas por décadas. No final, o grande dilema do trabalho dele é esse. O Krafft-Ebing teve a coragem de abrir uma porta que estava trancada a 7 chaves. Ele nos convidou a olhar para dentro da complexidade do desejo humano. O problema é que, quando ele olhou lá para dentro, ele só conseguiu enxergar patologia, só conseguiu ver doença. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem desconfortável, né? Como é que a gente lida com essas figuras históricas, esses pioneiros que foram super importantes, mas que também tinham ideias muito problemáticas? A obra de Krafft-Ebing nos força a encarar que o progresso da ciência nem sempre é uma linha reta. Às vezes, o mesmo trabalho que joga uma luz sobre um assunto também cria um monte de sombras. E entender essas sombras é tão importante quanto celebrar a luz que ele trouxe.